Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui de volta ao canal. Vamos hoje para mais uma aula aí do Estatuto da Polícia Civil aqui do Estado do Espírito Santo, a Lei 34.0081. Nós vamos aqui falar hoje a partir do artigo 109. Já tivemos aí 4 aulas, hoje nossa 5ª aula. Então, para você que ainda não assistiu às aulas anteriores, está surgindo aqui na sua tela aqui, só você clicar aí para você ser direcionado para as outras aulas, para um melhor aproveitamento, um melhor entendimento aí da aula que a gente já vai seguir hoje. Quero agradecer a todos vocês aí pelos feedbacks, pelos comentários que têm deixado aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, deixa o seu like se você gostou e vamos nessa, não podemos perder tempo, a aprovação já está aí. Vamos lá, artigo 109, ele já começa falando de algumas licenças. Então, eu não vou ler todas as licenças aqui, porque ele vai tratar de cada uma delas aqui separadamente. Então, você vai ver no artigo 109 que são elencadas aqui várias licenças. Então, vamos falar aqui da competência. Do parágrafo único do artigo 109 vai falar que compete ao secretário de Estado responsável pela administração de pessoal. Sempre essa pessoa aqui está tendo várias competências, vocês estão acompanhando aí as aulas, sempre esse secretário tem muita competência aí no que se trata de pessoal da Polícia Civil, do funcionário policial da Polícia Civil. Então, ele vai ser competente aqui, ou funcionário a quem este delegar competência para conceder as licenças que trata o artigo, excetuada a hipótese do item 7. Por quê? O item 7 é aquela licença que você vai tratar de interesse particular. Você vai ficar fora aí da instituição por até 4 anos. Então isso daí vai o quê? Vai demandar a falta de você no efetivo da Polícia Civil. Então o governador que tem que conceder essa licença aí. Vai fazer o pedido lá na sua diretoria, aonde você estiver, vai ser remetido lá, o governador vai aprovar aí e você vai gozar dessa licença. Se não, critério é do governador, não compete ao secretário de pessoal nem ao secretário de segurança pública. Então só grifar aí que compete ao governador. A 110 vai falar que a licença que depende de dispensão médica será concedida no prazo indicado no laudo médico oficial. A legislação só choveu no molhado. Obviamente que se uma licença médica é de 10 dias, qual é o período da sua licença? 10 dias, 15 dias, 15 dias. Então, o artigo só trouxe o óbvio aqui. Terminada a licença, o funcionário policial reassumirá imediatamente o exercício, ressalvadas as hipóteses de prorrogação e aposentadoria. Mais uma vez, obviamente, acabou a sua licença hoje. Que dia que você tem que se apresentar? Amanhã já se apresenta imediatamente ao término da sua licença. A não ser o quê? A não ser que você vai pedir uma prorrogação, que a gente vai falar no decorrer aí da aula sobre a prorrogação. Ou então é caso de aposentadoria. Imagina uma licença médica em que foi atestado aí que você vai ter que ser aposentado por conta disso. Então você não vai voltar para a instituição. Agora pegou aquele atestado lá de dor de barriga, 2 dias. Você vai gozar dos 2 dias que o médico te deu e vai voltar a trabalhar. Parágrafo 2º, a prorrogação se dá ex officio ou a pedido. O parágrafo 3, a pedido deverá ser apresentado antes de fim do prazo de licença. Se indeferido, contar-se-á como licença para trato de interesse particular o período compreendido entre a data término e a do conhecimento oficial do despacho denegatório. O que a legislação quer dizer aí? É o seguinte, você está lá numa licença médica, suponhamos que o médico te deu 90 dias. Você fraturou alguma coisa lá e o médico te deu 90 dias. Chegou o término dos 90 dias, você pede prorrogação desse prazo, vai marcar uma nova junta médica. E aí, o que aconteceu? Se o médico lá, você chegou, essa junta médica que você marcou depois dos 90 dias, suponhamos que ela demore mais 30 dias. Então você ficou 30 dias aí no limbo, 30 dias aí que você estava esperando para ver se a junta médica ia convalidar esses 30 dias. Chegou lá no final, lá, a junta médica falou, não, beleza, realmente você precisava mesmo de mais tempo, tranquilo, isso não vai interferir em nada na sua carreira, você vai receber seu salário normalmente, o tempo de carreira ele vai contar normalmente, mas em outra hipótese, você apresenta a mesma coisa, só que você não conseguiu, chegou lá no dia da sua junta e falou, não, você já era para ter voltado desde quando terminou sua licença. E aí o que vai acontecer com você? Esse prazo, esse lapso temporal de 30 dias, como eu dei no exemplo,
vai ser contado para efeito de licença para tratar de interesse particular. Por quê? Porque a licença de tratar de interesse particular, você não tem direito a salário, o seu prazo, o seu tempo na instituição ele fica estagnado, ele fica parado, então você não vai ter benesse nenhuma da lei durante esse prazo aí. E pode ser também ex officio, pode ser vir determinante lá. Você tem 60 dias para, suponhamos que você tenha 60 dias de atestado ali pela junta médica, e acontece que o médico já analisando os laudos ali, já te concede mais 60 dias ali ex officio ali. Então, pode ser tanto a pedido quanto ex officio. O funcionário policial não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses, salvos nos casos previstos no inciso 5 e inciso 7 do artigo 109. O inciso 5 vai falar lá do serviço militar obrigatório e o 7 vai falar por motivo de afastamento do cônjuge. Aqui está falando aqui, se você olhar pelo parágrafo 1º, vai falar: expirado o prazo desse artigo, o funcionário policial será submetido a nova inspeção e aposentado se for julgado inválido. Então está falando de quê? Está falando de uma licença médica, não está falando da licença para tratar de interesse particular. Até porque você vai ver que a licença para tratar de interesse particular, você pode ficar de licença por até 4 anos. Então, quando esse artigo aqui está falando aqui até 2 anos, ele está lidando aqui, ele está tratando aqui da licença para tratar da sua saúde. Vamos lá. Parágrafo 2. Na hipótese desse artigo, o tempo necessário à inspeção médica será excepcionalmente considerado como licença em prorrogação. 112. O funcionário policial em gozo de licença comunicará ao chefe da repartição o local onde pode ser encontrado. O funcionário em licença não será obrigado a interrompê-lo em decorrência dos atos de provimento que tratem os incisos 2, 3 e 4 do artigo 10, que está lá promoção e readaptação, para você não ter que voltar lá no incisos 2, 3 e 4, vai falar do acesso, que já foi revogado, promoção e readaptação. Então aqui está dizendo basicamente o seguinte: você entrou de licença para tratar de interesse lá da sua saúde lá. A sua repartição, o local onde você trabalha tem que saber onde que você está. Não, você não vai ficar aí sumido aí, porque se precisar de você, vai ter onde te acionar, vai ter onde te procurar, vai saber onde que você está. O 113, o funcionário efetivo em gozo de licença médica não poderá ser exonerado ou dispensado. Obviamente que se o funcionário está de licença médica, não tem como, não é justo exonerar o camarada, não é justo dispensar esse funcionário, tem que esperar para ver as situações. Então ele está de licença médica, beleza? Vamos lá para o artigo 114, que vai falar da licença para tratamento da saúde própria do funcionário. A licença para tratamento de saúde será a pedido ou ex officio. Para a licença de até 30 dias, a expensão será feita por médicos do órgão médico de pessoal, dos centros de saúde e das unidades de Secretaria de Estado da Saúde, admitindo-se na falta laudo de outros médicos. Então, para a licença aqui de até 30 dias, independe lá do médico. Isso que está falando aqui. Agora, para a licença posterior aí de 30 dias, você vai precisar aí do laudo lá do IPJM, que é onde você vai estar ali cadastrado, onde vai ter ali a sua aposentadoria, para onde você vai contribuir. O laudo fornecido por cirurgião dentista dentro de sua especialidade equipara-se a laudo médico, obviamente. Você tirou lá os 4 sisos lá, o cirurgião dentista vai te dar um atestado médico, vai se equiparar para todos os efeitos como um atestado médico. No caso de inspeção de saúde não procedida por órgão médico pessoal, o laudo só produzirá efeitos depois de homologado pelo referido órgão. Então você conseguiu lá, no IPJM não tem especialista lá de joelho, vamos botar uma hipótese dessa, e você conseguiu com um especialista do seu estado, aqui do Espírito Santo, o cara que fera, que lida com isso daí todo dia, você conseguiu um laudo, você vai apresentar esse laudo lá na junta médica, para o laudo ser avaliado, para o laudo ser convalidado, isso que está falando. O parágrafo 3 aí vai falar, quando não for homologado o laudo, o funcionário policial deverá comparecer dentro de 10 dias após o despacho denegatório ao órgão médico de pessoal a fim de ser submetido à inspeção médica. Hipótese essa que eu dei lá no exemplo anterior. Vai ter que chegar lá e se apresentar na junta médica para obter um novo laudo, caso seja negado o que você apresentou.
Caso não seja concedida a licença, o funcionário policial poderá solicitar novos exames de junta médica e, sendo confirmada a denegação, serão considerados como licença para trato de interesse particular os dias em descoberto. Então, hipótese em que você pediu um laudo lá de um especialista, ficou com esse laudo, até que você apresentou ele na junta médica, demorou aí, vamos supor, 10 dias. Esses 10 dias você chegou lá, a junta médica não convalidou, não aceitou o seu laudo. Esses 10 dias vai ser considerado como interesse de tratar ali, como licença para tratar de interesse particular. Eu já falei, você não vai receber, não vai contar para aposentadoria, isso que a legislação trouxe para a gente. A licença superior a 30 dias dependerá sempre de expensão por junta médica oficial. Então, sempre passou de 30 dias, você pega o atestado até 30 dias, passou de 30 dias, obrigatoriamente você vai ter que passar pela junta. Isso que é o que a legislação diz. Artigo 116. No curso de licença, não é permitido ao funcionário policial desempenhar nenhuma atividade remunerada, sob pena de ter a licença imediatamente interrompida, com pena total de vencimento até que reassuma o cargo. Então, se você pediu à instituição Polícia Civil, a gente está tratando de quê agora? Está falando da licença de saúde ali do funcionário. Então, se você pediu essa licença para tratar da sua saúde e você está trabalhando ali em outras situações, foi flagrado trabalhando, talvez você tenha ali outro cargo público que a legislação permite que você possa ter, a Constituição vai falar lá, cargo de magistério, cargo de medicina, então você também vai ter que se afastar onde você estiver, tá ok? Porque senão isso vai atrapalhar você aqui na sua vida, na instituição Polícia Civil. Isso que o seu estatuto, objeto de estudo está dizendo para você. Artigo 117 vai falar o seguinte: considerado apto em inspeção médica, o funcionário policial reassumirá o exercício sob pena de considerarem como falta os dias de ausência. Então, hipótese em que você foi considerado apto, já no apto que você recebeu, já vai informar que você já tem que retornar ao trabalho. Você vai ter que retornar ao trabalho. Se caso você não retorne, vai ser computado aí para todos os efeitos aí como uma falta ao serviço, vai responder procedimento administrativo, vai ser tratado na esfera administrativa aí, como que vai lidar a sua vida. Não adianta você ficar nervoso, mas eu precisava de mais dias, eu não estou curado. Tem que pedir prorrogação, tem que fazer de acordo com a legislação. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar bravo, porque senão você vai só atrapalhando ainda mais a sua vida aí na instituição Polícia Civil. No curso da licença, poderá o funcionário policial requisitar a inspeção médica caso se julgue em condições de reassumir o serviço. Hipótese é aquela em que você já está bem, mas o médico te deu 90 dias, vamos colocar como exemplo. Aí com 60 dias você já ficou bem, já está se sentindo bem, já está jogando bola, já está correndo para baixo para cima. Beleza, já posso voltar? Vou lá voltar. Por quê? Isso pode ser que siga aí uma série de benefícios para você. Então, por isso que você pode pedir aí para voltar. Hoje em dia, um benefício, por exemplo, a escala especial. Você tá de licença lá para tratar da sua saúde, médico te deu 90 dias, você remarcou a junta para quê? Para você voltar a trabalhar, para receber essa escala especial que você não está recebendo. Beleza? Vamos lá. A licença funcionário policial cometido de tuberculose ativa. Marca esse artigo 118 aí, porque ele vai mandar remeter esse artigo 118 o tempo todo. Aqui o 118 aqui fala o seguinte, de um monte de tipo de doença. Vocês dão uma breve lida aí. Eu lembro sempre aqui de tuberculose, alienação mental, para ficar gravado na mente, mas trata aqui de vários tipos de doença. Aí a gente vai ler no decorrer aqui de outros artigos, ele vai falar as doenças elencadas no artigo 118. Então só para vocês marcarem, para não ter que ficar toda hora você procurando aí no seu material de estudo. Aí vai tratar aqui intentes de visão reduzida, a redução de visão em cada olho simultaneamente a 2/3, a expensão facial obrigatoriamente por uma junta de 3 médicos, vai falar do critério que é para ser feita essa junta, a reassunção do exercício de funcionário policial em gozo de licença que trata esse artigo dependerá sempre de prévia inspeção médica. O policial tem que passar de novo pela inspeção médica para ver se de fato ele está bom mesmo. 119 vai falar o atestado médico ou laudo da junta, nenhuma referência farão ao nome ou à natureza da doença que se sofre o funcionário policial,
salvo se tratar de qualquer das moléstias referidas no artigo anterior, que é do artigo aí, já mais uma vez ele remetendo aí, vocês vão ver que várias vezes vão falar desse artigo 118. Então, o atestado médico lá não vai falar lá, por exemplo, que você teve lá uma dor de barriga, aí você coloca o CID lá de uma dor de barriga. Isso daí, até a própria legislação já avançou nisso daí, coloca o CID lá se você quiser. Para efeito de conhecimento, geralmente a repartição vai cobrar o CID, o Estado vai cobrar o CID ali, para não ter problema, deixa lá, deixa o CID lá, deixa todo mundo saber que você teve uma gastroenterite, beleza? Artigo 120. O funcionário policial licenciado para tratamento de saúde ou acometido das moléstias indicadas no artigo 118 perceberá vencimento integral, bem como vantagens pecuniárias decorrentes. Então, aquele funcionário, grifem esse artigo aí, que é um artigo importantíssimo, que vai falar, vou até ler de novo, o funcionário policial licenciado para tratamento de saúde ou acometido de moléstias indicadas no artigo 118 receberá o vencimento integral, bem como vantagens pecuniárias decorrentes. Mais para frente a gente vai ver aí que vai ter sim uma diferenciação, a legislação já evoluiu nisso daí, mas marca, porque se a sua prova da OCP vir perguntando, o funcionário policial que se afastar de licença para tratar da sua saúde, vai receber o vencimento integral? Beleza, vai receber o vencimento integral. Hoje em dia, já até comentei com vocês, já é subsídio e uma série de outras coisas. Artigo 121. Licença por acidente de serviço ou por doença profissional. O funcionário policial acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha contraído doença profissional terá direito à licença com vencimento ou remuneração integral. Aqui está falando daquele funcionário policial civil que no exercício da sua atividade policial ele possa ter um ferimento. Vamos botar aí, o policial civil tomou um tiro e em decorrência desse tiro ele ficou afastado, ou que ele foi transpor um muro para prender um indivíduo, ele veio a cair, se lesionou, esse policial ele vai ficar afastado ali, para todos os efeitos ele vai receber o vencimento dele integral. É injusto, imagina, o funcionário está lá trabalhando e aí do nada ele sofre um acidente, ele vai perder uma série de benefícios? Não, ele não vai perder, a legislação garante ele. Por quê? Porque ele estava no exercício da atividade policial, ele estava no exercício ali trabalhando, então ele tem direito ali de ter todos os seus benefícios ali garantidos. E aquele também que contraiu uma moléstia, vamos botar aí um exemplo aí de um escrivão, de tanto ele digitar ali, ele foi acometido ali por uma lesão de esforço repetitivo, a famosa LER, e aí ele conseguiu provar nos laudos que ele contraiu essa doença em decorrência ali da atividade dele, que é digitação ali, que é trabalhar nesse sentido. Então esse policial ele vai ficar afastado aí, caso seja essa situação, recebendo o vencimento dele integral. Será considerado acidente de serviço o que ocorrer em razão do exercício do cargo, ainda que fora da sede do funcionário ou durante o período de trânsito, deslocamento do trabalho ou para o trabalho. Então, aquele deslocamento que você faz, você mora, vamos dar um exemplo, que mora aqui na cidade de Cariacica e vai trabalhar na cidade de Serra. E aí tem aí, vamos botar aí uns 30 quilômetros aí de deslocamento. Nesse deslocamento você venha sofrer um sinistro, você está coberto. Você vai ser afastado com todos esses benefícios aí que você já garantiu. Aí numa outra hipótese aí, baseado no mesmo exemplo, policial civil que mora em Cariacica, trabalha na cidade de Serra. Aí ele sai da Serra lá, 19 horas é o horário do término lá do expediente dele. Acontece que 19 horas ele saiu, foi lá no barzinho, tomou uma com os amigos, depois dali foi com o rock. Quando ele estava retornando para a casa dele, 1h da manhã, ele sofreu um acidente. Esse policial aí vai estar coberto? Não vai estar coberto. Na sindicância que vai apurar isso daí, vai informar que o policial não estava no trajeto da casa dele. Só para vocês pegarem essa situação. Equipara esse acidente para efeito desse artigo a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário policial no exercício de suas atribuições. Então, pessoal, esse artigo também é importante, esse parágrafo importante para vocês grifarem, que não é qualquer tipo de agressão. É aquela agressão sofrida, mas que você não deu causa. Você está lá numa abordagem policial, aí você chuta o camarada para o cara abrir as pernas, e aí de repente o cara avança em cima de você. Tem a filmagem lá, foi feito todo um procedimento administrativo, constatou o quê? Você deu causa.
Aquele cidadão, de repente, ele já estava ali numa situação de fazer algemação, mas aí você ali estava muito bravo, foi chutar o cara partiu para você, então grave isso aí. É uma agressão que você não deu causa. Agora, se você deu causa à agressão e o cara ali, o indivíduo ali, quebrou a sua perna ali, você vai ficar afastado sem as garantias aí de receber todo o vencimento aí de forma integral. Por quê? Porque você deu causa à agressão. Isso aí é apurado de que forma? Através de sindicância. Através de sindicância que isso é apurado. Parágrafo 3 vai falar: entende-se por doença profissional a que tiver como relação de causa e efeito as condições inerentes ao serviço ou a fatos dele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-se a rigorosa caracterização. Então tem que ter relação, igual eu dei o exemplo do escrivão, tem que ter uma relação de causa e efeito entre o serviço e a sua lesão, porque senão não vai conseguir constatar ali que você obteve uma lesão por conta do seu serviço. Então tem que ter essa relação de causa e efeito. Nos casos de licença por acidente de serviço, o laudo médico ou o laudo da junta descreve circunstanciadamente o estado geral do acidentado, mencionando as lesões produzidas e bem assim as possíveis consequências que poderão advir do acidente. Então, por que esse artigo aqui? Suponhamos que você, no retorno de casa para o serviço, serviço para casa, nesse trajeto, você sofre um acidente. Você sofre uma pancada no joelho. E aí você achou que estava tudo bem, fez o atestado de origem, agiu conforme manda a legislação ali, foi feita uma apuração, você ficou afastado, recebeu o vencimento integral. Porém, o que aconteceu? Daqui 3 anos, começa ali aquilo dar uma paralisia, aquilo piorar. Então você já tem esse atestado ali informando que naquela data, em decorrência da sua atividade policial, você sofreu esse acidente. Então é importante relatar, é importante documentar tudo isso aí. Lá no futuro você pode precisar disso. O funcionário policial que sofreu acidente deverá comunicar a repartição a que pertence para fim de sua apuração em processo regular. Nada mais nada menos aí que um atestado de origem. Sofreu um acidente, você tem que informar aí as autoridades a qual você esteja subordinada para fazer a apuração disso. Caberá à autoridade policial que o funcionário for submetido promover o registro pormenorizado do fato, no qual fará consignar as provas recolhidas, remetendo ao órgão de pessoal da Polícia Civil. Para quê? Para ficar tudo isso documentado, igual o exemplo que eu dei aqui anteriormente. Tem que ficar tudo isso documentado, porque isso pode interferir na sua carreira amanhã. Então, por isso que tem que ficar tudo guardadinho, tudo lá no seu assentamento. Se você precisar, você documentou. Então, bizu, depois que vocês forem nomeados, aconteceu qualquer sinistro, documentem tudo, guardem tudo. Isso pode ajudar aí vocês aí futuramente. Artigo 124. O funcionário policial poderá obter licença por motivo de doença nas pessoas dos pais, do cônjuge, dos filhos ou pessoas que vivam às suas expensas e que constem em seu assentamento pessoal, assentamento individual. Então, o que é importante aqui? Essa licença aí, você anota aí, ela pode durar 2 anos. Essa licença ela pode durar 2 anos. Então, você conseguiu essa licença aí. O primeiro ano dessa licença, você vai receber ela de forma integral. E do primeiro ano ali, terminou o primeiro ano até o segundo ano, aí vai reduzir 1/3 aí no seu vencimento. Isso que a legislação traz aqui nesses artigos aqui. Então, vamos lá para a licença de repouso à gestante. Pessoal, tem que estudar isso daqui, porque como a gente já está falando disso direto, a OCP cobra a literalidade da lei, ela não cobra ali a situação aqui, essa legislação aqui no que tange a licença de repouso à gestante, isso já mudou, mas é o que está vigente no estatuto. Então estudem pelo que está aqui, que vai falar aqui o prazo de 120 dias, tem uma série de situações aqui, só que hoje a lei que trata isso aqui é a Lei 855 de 2017, que vai falar lá o seguinte, que a gestante ela tem direito a 6 meses aí de licença para poder tratar aí da situação aí do nascimento do bebê. Então, mas vamos lá. O que a legislação fala aqui é prazo de 120 dias, a OCP vai cobrar isso, vai falar aqui que será concedida
a partir do início do 8º mês de gestação. Na verdade, quando a pessoa lá, a grávida, ela faz o acompanhamento, e aí quando ela faz o acompanhamento, a médica dá o laudo quando ela quer, lá 8 meses e meio, 8 meses e 20 dias, mas aqui pela legislação seria no 8º mês de gestação. E aí traz aqui também as situações aqui em caso de prematuro, 90 dias. Parágrafo 3 vai falar aqui que a licença não interfere em nada da licença do artigo 114, que é o tratamento da saúde a pedido ou ex officio. Então, além de você ter esse direito, você pode pegar a licença para tratar da sua saúde também. Uma licença não muda a outra, não interfere na outra. Mas aí, como eu disse para vocês, já teve alteração. Estou só informando aqui de acordo com o que a OCP vai cobrar. Licença para o serviço militar obrigatório. Também é uma licença totalmente desuso na instituição Polícia Civil. Mas se porventura a OCP cobrar, importante lembrar aqui que será concedida a licença com vencimento e a remuneração. Então, se um policial civil foi convocado para as Forças Armadas, foi convocado para servir, ele vai levar a sua remuneração também. A não ser o quê? A não ser na hipótese de que o salário do militarismo seja maior. Aí ele pode optar entre o salário 8, obviamente ele vai ficar com maior. Isso que vai falar lá na frente, lá os outros parágrafos. E aí fala aqui o seguinte aqui de importante, estou lendo só os pontos mais importantes, vocês dão uma lida em todo o artigo aí. O prazo de 15 dias para que reassuma o exercício sem perda dos vencimentos ou remuneração. Hipótese lá no parágrafo 3º. Então, camarada lá, foi servir lá o país dele lá, e aí o que aconteceu? Teve que voltar, foi lá desincorporado, a legislação fala isso, essa palavra mesmo. Aí concede ele ainda 15 dias para ele entrar em exercício na instituição Polícia Civil. O 127 vai falar, como eu disse, a opção entre receber um vencimento ou outro. Vamos falar sobre a licença para trato de interesse particular, artigo 128. Após 2 anos consecutivos de exercício, o funcionário policial efetivo poderá obter licença sem vencimentos para trato de interesses particulares pelo prazo máximo de 4 anos. O que é que vocês vão estudar aí? O que a OCP vai cobrar? A OCP vai cobrar isso daqui, literalidade da lei. Depois de 2 anos, então, que você tiver em exercício na Polícia Civil, efetivo serviço ali, você tem direito a se afastar da instituição. Ah, você quer ir para outro país, você quer resolver a sua vida, N motivos aí, você tem direito a pedir essa licença sem vencimentos. O que é essa licença? Essa licença, além de você deixar de receber, você também não vai contar o seu tempo para aposentadoria, não vai contar o seu tempo para promoção. Então, promoção que eu digo aqui é a promoção horizontal, que você ali vai mudar ali na tabela de subsídio. Então, o que vai acontecer? Você não vai mudar na tabela lá, então pouco vai contar esse tempo para aposentadoria. Se você trabalhou lá 2 anos, aí pediu essa licença de 4 anos, a sua turma, suponhamos que a sua turma ninguém pediu licença, eles vão aposentar 4 anos antes de você, beleza? Então, isso daí que vocês têm que marcar. E aí, o que acontece aqui? A lei traz algumas informações que é o seguinte, a lei traz algumas outras informações que são o seguinte: se você trabalhar, se você pediu essa licença e aí ficou ali 4 anos afastado, aí você retorna para a instituição Polícia Civil e pede outra licença, ela vai ser negada. Você tem que trabalhar agora o período que você tirou de licença para você poder pedir outra licença. Além do que também o artigo 129 fala da situação que não vai ser concedida a licença para aquele funcionário policial civil que está devendo à Fazenda Pública. Eu dei o exemplo anterior aqui nas aulas anteriores, aquele funcionário policial civil que está devendo ali, por exemplo, bateu com a viatura, e aí teve um processo judicial, e aí está descontando no pagamento dele. Ele vai ter que quitar isso daí para depois ele conseguir essa licença. O 130 vai falar da situação que eu mencionei, somente poderá ser concedida a nova licença depois de decorrido o mesmo período de duração da licença anterior e, quando do interesse do serviço público exigir, a licença poderá ser revogada a juízo da autoridade competente, na hipótese em que o funcionário deverá comparecer no prazo de 30 dias.
Então pode acontecer lá de uma situação de calamidade, uma situação que tenha que te chamar aí dessa licença. Você vai ter o prazo de 30 dias ainda para se apresentar. Beleza? Fechou aí? Vamos falar sobre a licença. Então essa daí, gravou aí, sem vencimentos, não tem salário, não conta tempo. É isso aí, pessoal. Vamos para 132, da licença por motivo e afastamento do cônjuge. O funcionário policial efetivo casado terá direito à licença sem vencimento ou remuneração quando o cônjuge, também funcionário estadual, for mandado servir ex officio em outro ponto do estado ou fora deste, inclusive em território estrangeiro, ou ainda eleito para o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional aí lê-se os deputados federais e senadores. Então, o que ocorre aí? Se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um policial aí, um delegado casado com uma escrivã, e esse delegado aí vai para a Força Nacional, e aí ele é mandado atuar lá no Paraná, e a escrivã aí quer acompanhar ele, ela pode pedir essa licença aqui sem vencimentos, vai acompanhar o cônjuge, que também é o que? Tem que ser, o critério que a lei traz, critério objetivo, tem que ser casado e tem que ser funcionário também estadual. Isso que a legislação traz aqui para a gente. Fim da causa de licença, o funcionário policial deverá assumir o exercício dentro de 30 dias, sob pena de ficar em curso em abandono de cargo. O parágrafo 1º aí, passei direto, fala: a licença dependerá de requerimento devidamente instruído, deverá o pedido ser renovado de 2 em 2 anos. Então, hipótese também que um delegado aí, igual nós temos agora o senador Fabiano Cantarato. Fabiano Cantarato foi para lá, e aí tem a situação lá de companheiro dele, companheira dele, vai poder seguir ele lá. Se fosse o funcionário da Polícia Civil também, poderia pedir essa licença. Por quê? Porque ele está lá a serviço do Congresso Nacional. E aí eu fui dar essa aula, até me questionaram a situação, mas união estável. Então isso tudo, gente, a legislação é de 81, a gente já avançou muito mais. Obviamente que se fizerem um pedido alegando isso daí, que vive em união estável, hoje em dia a gente já avançou nisso daí, tem vários tipos aí de casais. Então, igualmente o caso que eu dei agora do nosso ilustre senador da República, claro, obviamente que se pedir à instituição Polícia Civil, ela vai conceder. Mas temos que lembrar o quê? Nós estamos estudando para a prova. Então, se estamos estudando para a prova, vamos ipsilíteres ali o que está escrito aqui no papel da nossa apostila. As férias anuais aqui, trouxe nada de relevante, só você saber que são 30 dias e que o funcionário policial civil, obviamente, só vai ter direito a férias depois de trabalhar 1 ano. Então, trabalhou 1 ano, ele tem direito a gozar aí 30 dias aí depois para ficar aí com direito ao vencimento, tudo certinho, férias normais. Não é escravo não, tá, pessoal? Vai tirar férias sim. Vamos para o artigo 134, fala o seguinte: quando razões de interesse público exigirem, a autoridade competente poderá suspender a concessão e determinar a interrupção do gozo de férias, que poderão ser iniciadas e reiniciadas em época oportuna, cessados os motivos que determinaram a suspensão ou interrupção. E aqui fala também que pode ser gozado em 2 períodos. Então lembre disso, 30 dias podendo ser gozado em 2 períodos, pode ser interrompida nas situações que a lei trouxe aqui e que só pode ser concedido depois que o funcionário completa 1 ano de período aquisitivo para ele poder ter direito às férias. E as férias prêmio. Artigo 135 vai falar: após a cada decênio ininterrupto de efetivo exercício do serviço público estadual, o servidor policial civil efetivo terá direito a férias prêmio de 3 meses, com todos os direitos e vantagens do cargo, a ser gozado de uma única só vez. Artigo 139 traz a competência do secretário de Estado responsável pela administração de pessoal conceder as férias prêmio. Pessoal, muita atenção que essa questão, a Polícia Militar que teve o concurso agora recente, eu dei a aula do Estatuto, e o Estatuto da Polícia Militar traz a mesma letra de lei. Também fala que a cada decênio de ano, e a gente também, eu como militar, também tenho 3 meses de licença. A OCP botou uma questão e ela colocou aqui o mesmo artigo, só que ela mudou a palavra. Ela botou assim: após a cada década ininterrupto de efetivo
E, gente, pasmem, ela deu essa questão aí, com ela não, ela tinha duas hipóteses corretas, essa, obviamente, que no meu entendimento, decênio e década, está falando de um período de 10 anos, mas ela não deu o gabarito nessa daí, não anulou a questão, então ela só mudou uma letra e deu a alternativa como errada. Então vocês fiquem muito espertos aí, grave essa palavrinha igual fala na legislação, decênio é decênio mesmo, para a OCP, década e decênio não é a mesma coisa, então eu entendo que seria o período compreendido de 10 anos, mas também tem pessoas que têm outro entendimento, enfim, a OCP não validou isso daí, então fique esperto aí. E essa licença que você vai ter direito, depois de 10 anos de efetivo serviço na instituição, você tem direito a ficar aí 3 meses aí gozando dessa férias prêmio para poder ficar aí tranquilinho aí, descansando. A cada 10 anos você vai ter isso aí. Teve direito 10 anos, quando você vai ter direito de novo? Quando você completar 20, depois quando você completar 30. Não é depois de 10 anos, cada ano você vai ter direito não, beleza? Artigo 140, vai falar da estabilidade. Consiste a estabilidade no direito que passa a usufruir o funcionário policial titular de um cargo. O que é de interessante aqui? Que você vai ter essa estabilidade depois de 2 anos. Aí eu te falo, para questão de prova, 2 anos. Hoje, a legislação já alterou, você já não é mais um estágio experimental, isso é um estágio probatório, e o período hoje é de 3 anos. Mas a OCP fez a questãozinha lá, botou 2 anos, 3 anos, marca 2 anos sem medo. A OCP cobra de acordo com a legislação. Se vier no enunciado da questão lá, de acordo com a Constituição Federal, blá, 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 aí beleza. Aí marca 3 anos sem medo de errar. Agora, de acordo com o Estatuto, Lei 34.0081, blá, 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 2 anos. Beleza? Vamos falar agora sobre as recompensas. Recompensa é o reconhecimento por serviços prestados pelo funcionário policial. Quais são os tipos de recompensa? Parágrafo 1º aí traz, além das outras previstas em leis ou regulamentos especiais, são recompensas. O elogio, dispensa total de serviço por 10 dias, medalha de mérito policial, medalha do serviço policial. Então ela traz aqui os artigos aqui posteriores, os parágrafos posteriores, ele traz aqui as formas que vão ser concedidas. O elogio vai estar lá na sua ficha, no seu assentamento lá, um elogio bacana para você mostrar em casa, que amor, que lindo que é o elogio que eu recebi pelos bons serviços prestados à instituição aqui. Beleza, vai mostrar isso aí, vai ficar feliz, vai botar um quadro, fazer um quadro do elogio, botar no quadro. Não, ninguém faz isso, pessoal. Ninguém tá nem aí pro elogio. Tem um monte de elogio lá na ficha, até doação de sangue, tem a legislação que fala que tem que ter um elogio na ficha. Ninguém tá muito preocupado com isso, não. Já o segundo aqui, o pessoal já está preocupado. Por quê? É dispensa total de serviço com remuneração. Você está de serviço aí numa escala de domingão e você está de folga por quê? Porque foi concedida por ato meritório seu, você está de folga ali, podendo ser até 10 dias. E aí a legislação traz aqui a recompensa constante do inciso 1, será conferido pela prática, o elogio, né? Pela prática de ato que mereça registro especial, que ultrapasse o cumprimento normal de atribuições e se reviste de relevância. Aí você vê a legislação que fala da doação de sangue tem que gerar um elogio na sua ficha. Então, é considerado, então, doação de sangue como algo muito relevante. No parágrafo 3 vai falar que o limite de 10 dias corridos será concedido somente em circunstâncias excepcionais, quando impõe o funcionário policial um período de descanso necessário após o desempenho de tarefas árduas, executadas independentemente do horário. Aquele policial ali que se esmerou, que trabalhou, que garantiu ali esse direito ali, a autoridade ali a qual ele está subordinado vai e concede para ele aí essa situação. A medalha do mérito policial destina a premiar o funcionário policial pela prática de ato de bravura ou de excepcional relevância para a organização policial. Aí você marca aí só a diferença que a OCP pode cobrar das medalhas aí, que são duas. Então a outra medalha vai falar destina a premiar o funcionário pelos bons serviços prestados à causa da ordem pública, ao organismo policial e à coletividade policial. Então é interessante você saber a diferença aí de uma medalha para outra. Aí vai falar que as características heráldicas e a forma de concessão serão reguladas por decreto do Poder Executivo. Então toda a heráldica lá, toda o brasão que você vai receber,
toda lá aquele elogio bonito, toda a forma de ser celebrado isso vai ser por meio de decreto do Poder Executivo, toda a descrição, a criação do brasão, a própria medalha, a criação dela, tudo isso é no decreto do Executivo. São competentes para conceder as recompensas, nos casos do inciso 1, secretário de Estado de Segurança Pública, em relação a chefias superiores e delegados de polícia. E o delegado-chefe de Polícia Civil, até 6 dias aí ele pode conceder. Nos casos do inciso 2, secretário de Estado de Segurança Pública até 10 dias e superintendente-geral da Polícia Civil pode conceder até 6 dias. Nos casos do inciso 3 e 4, que são as medalhas, as autoridades indicadas nas respectivas regulamentações. Os elogios deverão ser fundamentalmente propostos e homologados pelo Conselho de Polícia e serão computados para efeitos de promoção. Não mais, pessoal, o elogio não vai computar aí para efeito da sua promoção não, beleza? Mas gravem isso aí, importante, o elogio conta para efeito de promoção. Na hora da prova, marquem isso aí, ele conta sim, beleza? O artigo 144, capítulo 10, ele trata sobre a aposentadoria. Então, quais os meios aqui de aposentadoria, quais são as formas? E traz aqui 3 incisos, aqui eu marquei eles, que é o quê? Por invalidez permanente, compulsoriamente aos 65 anos, voluntariamente aos 30 anos de serviço se homem e aos 25 se mulher com proventos integrais. Aí você que já está assistindo as minhas aulas já sabe, já quando vê uma legislação desse tipo aqui, um artigo desse tipo, já fica pensando, mas professor, isso aí existe ainda? Não existe, só para efeito de estudo. Então já aumentou esse tempo aí. Então o que você tem que saber? Invalidez permanente, decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional, doença grave, incurável, especificado na lei, com proventos integrais e nos demais casos com proventos proporcionais. Então a pessoa pode, até mesmo com um dia de polícia civil, ela poderá receber os vencimentos dela integral, se for ali em efetivo serviço, beleza? Compulsoriamente aos 65 anos, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, você completou 65 anos, você vai se aposentar, vai fazer o cálculo lá do tempo que você tem de contribuição para você poder se aposentar. A instituição Polícia Civil, depois que você completou 65 anos, não quer você lá de bengala. Voluntariamente aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 anos se mulher, com proventos integrais. Aí vai falar, grave isso daí também, 30 anos de serviço para o homem, 25 anos para a mulher, com proventos integrais. Se você contribuir esse tempo aí, você poderá aposentar na instituição Polícia Civil integralmente. Isso é o que diz o Estatuto. Lembrando que já mudou. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Então, aquela primeira aposentadoria ali por invalidez, antes disso daí, esse cidadão vai ficar afastado pela junta médica aí por 24 meses. Para quê? Para ver se realmente é uma forma definitiva, para ver se ele vai ficar inválido definitivamente. Para efeitos do inciso 3 do artigo anterior, considera-se invalidez se for decorrente de acidente de serviço, agressão sofrida e não provocada pelo funcionário policial em exercício de atribuições, doença profissional e aquelas moléstias especificadas no artigo 118, que eu falei com você, aquele artigo que fala de um monte de doença. Julgado inválido definitivamente para esse serviço público, o funcionário policial será afastado do exercício do cargo, continuando a receber vencimentos integrais até que seja concedida a aposentadoria e sejam fixados os respectivos proventos. Então, grifem isso daí, que o funcionário julgado inválido definitivamente para o serviço público. Aqui não está falando aqui julgado definitivamente incapaz para o serviço policial, é para o serviço público. Então, muita atenção nisso daí, porque senão ele pode, uma hipótese em que ele pode trabalhar em outra atividade, mas aqui é a situação em que ele foi julgado incapaz definitivamente, não pode trabalhar em qualquer outro ramo. Aí sim ele vai ser aposentado ali integralmente. A aposentadoria compulsória é automática. O retardamento do ato que declarar a aposentadoria por implemento da idade não permitirá a permanência do policial civil no exercício do cargo.
Hipótese que eu falei, completou 65 anos, é automática, não tem churumela, você não vai continuar trabalhando. A concessão de aposentadoria de competência do secretário de Estado e de Administração e dos Recursos Humanos. Os proventos. O provento da aposentadoria será integral quando o funcionário policial contar tempo de serviço bastante para a aposentadoria voluntária. Invalidar-se na forma do disposto no artigo 121, que é o caso lá de acidente de serviço. Anota aí para você não ter que voltar lá no artigo 121. For cometido por qualquer doença previsto no artigo 118, aquela situação lá de tuberculose, alienação mental, o artigo lá que trata das doenças. E proporcional ao tempo de serviço nos demais casos. Sempre que houver aumento do vencimento do pessoal da atividade, idêntico será o tratamento dispensado ao pessoal inativo. Isso é um instituto da paridade, algo que sempre querem tirar de nós. Então, a pessoa que é hoje aposentado da instituição Polícia Civil, ela recebe o mesmo tanto da pessoa que está na atividade. Isso, o nome disso é paridade. Ressalvado alguns casos de que, por exemplo, o inativo não tira escala especial, quem está na atividade tira escala especial. Ressalvado essas hipóteses, o salário é o mesmo, o valor do subsídio é o mesmo. Ressalvado o disposto parágrafo anterior, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida na atividade. Obviamente, o salário também não vai ser maior do inativo. Nenhuma aposentadoria terá seu provento inferior a 1/3 do vencimento do respectivo cargo, respeitado ainda o valor do vencimento padrão 1 no cargo permanente de serviço do Poder Executivo. Marque também esse artigo aí importante, não pode receber menos do que 1/3. Esse quadro aqui já até mudou, mas marque ele aí por questão de prova. Artigo 152 aqui, ele vai falar o seguinte: o cálculo de provento será feito com base no vencimento ou remuneração do cargo efetivo de que o servidor policial civil seja titular. Aí integrará o cálculo o valor das vantagens permanentes que o funcionário estiver percebendo ou da função gratificada se recebida por tempo superior a 12 meses, devendo o cálculo ser promovido nos casos de percepção de função gratificada, com base na média dos últimos 12 meses. Está falando aqui na hipótese que você tem lá, acumulou várias funções gratificadas lá. Estou falando isso de quê? Do policial civil antigo, que recebe por vencimento. Ele acumulou isso aí por mais de 12 meses. Ele leva para inatividade. Tá ok? E aí, parágrafo 2º. Quando o funcionário policial efetivo estiver investido em cargo de comissão ininterruptamente nos últimos 5 anos anteriores à aposentadoria, fica-lhe facultado requerer a fixação do provento com base no valor do vencimento deste cargo. Obviamente que se fica facultado a ele, se o salário de lá for maior, de cargo em comissão, ele vai querer receber isso daí, já que a legislação facultou a ele. Perceberá as mesmas vantagens, mas aí o seguinte, tem que ter trabalhado aí os últimos 5 anos aí nessa atividade. Perceberá as mesmas vantagens do parágrafo 2 desse artigo o policial civil que haja integralizado um período de 6 anos, consecutivos ou não, no exercício de cargo em comissão ou função gratificada. Aí a legislação já traz, ele não conseguiu ficar 5 anos direto, mas ele ficou aí no decorrer da carreira aí 6 anos, a legislação traz aqui consecutivos ou não, então traz essa possibilidade também dele levar aí esse salário. O provento do funcionário policial ocupante de cargo sujeito a carga horária variável será fixado com base na média dos vencimentos ou remuneração dos últimos 12 meses de serviço. Marque isso daí, mas nem existe, todo mundo está fazendo concurso agora, salvo engano, para 40 horas, então não tem mais essa hipótese de hora variável. As gratificações de função policial civil e de risco de vida incorporam-se ao provento de aposentadoria, desde que percebidas sem interrupção nos últimos 5 anos anteriores à inatividade. Então, aqui o parágrafo 1º, o artigo 154 fala, o parágrafo 1º traz um cálculo, se caso essa pessoa não conseguiu ficar nos 5 últimos anos aí, antes da inatividade, recebendo essa gratificação, aí vai ter um cálculo aí para ela também não deixar de receber tudo. Mas aí qual que é o bizu? O policial civil que recebe via vencimento tem que ficar pianinho ali para continuar recebendo. Isso daí, os últimos 5 anos dele fica tranquilamente ali num local onde que dê para ele continuar recebendo, que não vai se enrolar,
para poder ele integralizar isso daí completamente no salário dele de forma integral para ele levar para a inatividade. Artigo 155. Extinto o cargo declarado pelo Poder Executivo sua desnecessidade, funcionário policial estável ficará em disponibilidade remunerada, com vencimentos proporcionais no tempo de serviço e com vantagens permanentes a que estiver percebendo. A disponibilidade será determinada por decreto do Poder Executivo. Então, hipótese em que pode ser extinto um cargo, por exemplo, cargo de fotógrafo criminal, aí extingue esse cargo aí, já, salvo engano, já está até extinto o cargo de fotógrafo criminal. Esse fotógrafo criminal ainda existe na instituição Polícia Civil, está lá à disposição de alguma delegacia, não tem em todos os cantos para colocar um, mas tem alguns ainda que estão na atividade, então foi extinto o quadro, foi extinto o cargo, mas ele ainda se encontra ainda na instituição Polícia Civil. Eu lembro do exemplo aqui, quando eu li esse artigo, do exemplo da Polícia Ferroviária Federal. Existe a Polícia Ferroviária Federal, muita gente não conhece, eu não conhecia antes de entrar na faculdade. Então, onde que está esses camaradas aí? Está à disposição de outros órgãos aí, mas existem ainda. Não está um cargo extinto, não vai ter mais concurso, mas ainda existe esse pessoal e esses trabalhadores ainda recebendo aí da União. E para finalizar aí, o artigo 157, o amparo assistencial e previdencial do Estado ao funcionário policial e sua família compreenderá assistência médica ambulatorial, dentária, hospitalar e creche. Obviamente que isso não existe, mas marquem isso aí na hora da prova. Isso daqui é uma coisa que salta aos olhos, então pode ser que a OCP cobre isso daí, que você, como policial civil, tenha direito até mesmo a creche para o seu filho. Então, você, se não ler isso daqui, vai falar, não, isso aqui é um absurdo, hoje em dia isso não existe mais. Mas aí, pelo estatuto ainda existe, então você vai marcar como correto. Previdência e Seguro Social, assistência judiciária, frequência a curso de aperfeiçoamento e especialização profissional, proteção à maternidade e pensões especiais. Então vai trazer aqui nos artigos aqui posteriores os benefícios que serviço que refere os incisos 1 e 2 desse artigo serão prestados através do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, a qual obrigatoriamente é filiado o funcionário policial. Então é o famoso IPA-JM. Você que é da iniciativa privada vai deixar de contribuir para o INSS, vai contribuir para o IPA-JM. A assistência judiciária prevista no inciso 3 desse artigo será prestada pelo Estado ao funcionário policial quando este tenha que responder em processo de juízo em razão do exercício do cargo. A proteção à maternidade consistirá no aproveitamento da gestante a partir do 5º mês de gestação em função compatível com seu estado e a não atribuição à mesma em serviço de plantão noturno durante o período de aleitação. Então, completou ali o 5º mês de gestação, você já vai ter ali, vai trabalhar no administrativo da Polícia Civil, não vai trabalhar na atividade fim, para poder o quê? Proteger aí essa criança que está em formação. E no período de aleitamento também, você também não vai trabalhar de noite. É uma proteção que tem a maternidade. O tratamento do acidentado em serviço ocorrerá às expensas dos cofres públicos. Então, você se acidentou em serviço, o Estado vai pagar o seu tratamento. Vai pagar como? Você vai ficar lá no corredor de São Lucas, o Estado está pagando. Não deixa de pagar. Então, faça um plano de saúde para vocês. O licenciamento para tratamento de saúde que deva se deslocar do Estado para outro ponto do território nacional, por exigência de laudo médico, será concedido transporte por conta dos cofres estaduais, desde que comprovadamente não existirem condições locais para atendimento da necessidade. Isso daí é uma coisa que o Estatuto traz aqui, mas que também a Secretaria de Saúde também do Estado ela vai conceder um transporte também, caso você tenha, vamos supor que você trabalha na localidade de Iuna, e aí tem que se deslocar num atendimento médico que só tem aqui na Grande Vitória. Então você vai ter esse amparo sim, entendeu? Até mesmo por conta da Secretaria de Saúde ou por conta aí de uma viatura de trazer aqui. Pessoal, então vou encerrar a aula 5 agora. A gente provavelmente ainda com a outra aula já fecha agora esse material. E bons estudos para vocês. Se gostaram aí do vídeo aí, não deixem de comentar, deixar um feedback, deixar um like.
se inscreve aí no canal, dá essa moral para mim aí. Fiquem com Deus, bons estudos. A gente aí aparece aí com mais exercício. Eu creio que fazendo aí essa outra aula já libero mais uma sequência de exercícios. Beleza, então, fiquem com Deus.